E aí galera do canal de Orion, beleza? Estamos aqui hoje com mais um candidato a vereador, o Wellington Cardoso, defensor. É isso aí, o Wellington Cardoso é conhecido nosso antigo aqui da família e está se lançando a candidato aí. Como todos que estão vindo aqui, é uma oportunidade de mostrar o projeto e todos que estão vindo aqui a gente confia que vai, se ganhar, vai fazer algo importante para Goiânia, né? Com certeza. E eu vou deixar o Wellington se apresentar, porque tem uma carreira na polícia, é um cara engajado nas causas da proteção animal, né? E é isso aí, vai lá, Wellington. Boa tarde a todos. Cumprimentar o meu grande amigo Marcos Mateus, qual eu tive o grande prazer, né, de conhecê-lo desde pequeno. Hoje tá maior que eu, né? E é um grande prazer poder estar, né, expressando um pouquinho dos nossos projetos nessa política que, inclusive, é um cenário horroroso, né? A nossa política goiana, a nossa política nacional, ela precisa de uma mudança urgente. E só depende da gente, pessoal, só depende de nós precisamos de renovar. E é lamentável o quanto os nossos políticos pensam em si próprios, né? E não fazem o que realmente é de interesse da população. Então estamos aceitando esse desafio, né? Eu, como há 10 anos na segurança pública, né, sempre na defesa aí do cidadão, e também atuo na defesa dos nossos animais, do nosso meio ambiente, das nossas crianças e dos nossos idosos. A gente traçou, né, essa vontade, esse desejo de entrar na política, porque é o único meio onde você trabalha políticas públicas relacionadas a esse grupo vulnerável, que tanto precisa, né? Então eu desconheço qualquer governo que atua de maneira eficiente, né, em defesa ao nosso meio ambiente, às nossas crianças, os nossos idosos, os nossos animais. Então eu estou aqui, né, pedindo até uma oportunidade para que todos tenham confiança no meu trabalho, nos meus projetos. Inclusive eu quero um trabalho que seja diretamente ligado à população, quero que a população interfira diretamente no meu mandato. Sim. Quero ser um mandato participativo, onde você, cidadão, tem o dever e eu tenho o dever de trabalhar para a população. Você tem projetos que às vezes eu desconheço. E esse projeto ele vai beneficiar uma série, o coletivo, né, que é o mais importante. Precisando de uma saúde de qualidade, uma educação, um transporte, que são as mínimas coisas que realmente o nosso país, o nosso município não tem. Então, deixar aqui, né, bem claro a minha vontade de trabalhar. Isso aí, se for preciso, 24 horas por dia. E se eu não for um dos mais atuantes, eu quero estar dentre os que estão mais atuantes dentro da Câmara. Pode ter certeza. Primeiramente, não tenho preço com ninguém, não devo favor para política algum, não tenho barganha com nenhum. Se eu entrar é através da população. E serei uma voz para os nossos animais, pode ter certeza. Muito bom. Esse aí é o Wellington, né, apresentando aí. E eu vou começar com uma pergunta minha, depois eu passo para uma pergunta do pessoal, né? Me pergunto, é bem simples, eu tô fazendo perguntas de dois temas principais pra galera que vem aqui, né? E um tem a ver com a minha área de trabalho, que é educação. Eu já fiz várias perguntas de educação, e a outra tem a ver com o meio ambiente, né? Uhum. Por que o meio ambiente? E hoje eu vou focar no meio ambiente com você aqui também. Por quê? Você sabe aqui nesse setor, né, no São Francisco, e tem outros setores mais periféricos, que o pessoal, as indústrias principalmente, ou algumas até clandestinas, vem emitindo, cara, uma grande quantidade de poluentes. Sim. A questão das lavanderias, você Sim. sabe bem, né? E eu queria saber de você, cara, como a função dos órgãos de fiscalização hoje, como que você vê isso? Esses órgãos estão funcionando ou a gente precisa realmente de uma mudança assim para isso aí começar a funcionar efetivamente? Então, primeiramente na questão ambiental, que eu atuo na defesa e sempre vou atuar de maneira eficiente, porque hoje sem o meio ambiente, sem a nossa natureza, nós não temos vida, né? Uhum. Então, as nossas árvores, a nossa água, né? Que são coisas que é vida. A primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu sendo eleito, é solicitar à Agência Municipal do Meio Ambiente todas as nascentes, né? Da nossa região, da nossa cidade. A partir do momento que a gente solicitar todas as nascentes, a gente irá monitorá-las e fechá-las e arborizá-las. Porque as nascentes elas precisam ser arborizadas com árvores específicas. Então isso, o engenheiro ambiental, que ele tem mais conhecimento técnico da área, que vai falar qual tipo de árvore. Mas nós iremos preservá-las todas as nascentes. Temos o projeto IPTU Verde, que iremos dar 10% de desconto no IPTU para cada árvore plantada em sua residência. Né? Em projeto de lei que a gente irá enviar ao executivo.
depois de aprovado na Câmara. E sobre essas questões das empresas que elas vêm com grande quantidade de poluentes que afeta a nossa cidade, não há fiscalização justamente porque não temos um órgão fiscalizador eficiente. Eu acredito que hoje está mais a questão política, né? Apadrinhamento e assim, a eficiência quando a população realmente precisa de uma denúncia, não somente de poluente, às vezes um problema que é um som alto na porta da sua residência, liga ali na Agência Municipal do Meio Ambiente, cadê? Os caras nem atendem a ligação. Então o que a gente precisa começar? Primeiro a gente precisa começar fiscalizando essas empresas, se elas estão cumprindo as normas de poluentes, aquela quantidade que é medida através do efeito de poluição, tem toda uma medição, né? Impacto ambiental, né? Isso, então a gente precisa primeiramente colocar um órgão fiscalizador eficiente. Pronto. Segundo, como questão meio ambiente é regulamentada através de legislação federal, que é o executivo, o Congresso, que tem que regulamentar uma lei específica, e as que sobram, depois vem estado, depois município. A quantidade e o espaço que houver para a gente regulamentar dentro do âmbito municipal, a gente irá regulamentar penas duras, penas que realmente venham a ser eficientes. E vamos cobrar. Isso você pode ter certeza. Eu, particularmente, faço questão de deslocar até o local onde está sendo degradado o nosso meio ambiente, poluindo, o que for que devasse o nosso meio ambiente, pode ter certeza que eu serei um fiscal do nosso município. O meu papel de fiscal, papel de legislador, pode ter certeza que eu irei cumprir. E na risca, irei trabalhar para que possamos ter os melhores projetos. Inclusive, não só aqui, irei defender também para que as nossas legislações, tanto na área ambiental, né, na área das crianças e dos nossos idosos, como vem de legislação federal, a gente vai trabalhar para que o Congresso legisle em benefício dessa causa tão importante que a gente precisa. Muito bem. Eu acho legal você tocar nesse assunto, tem que ser mais, a pena tem que ser mais contundente, tem que ser mais eficaz. E os órgãos têm que trabalhar, cara, porque a gente percebe que tem alguns órgãos municipais que estão lá simplesmente para gerar emprego. Gerar emprego é um símbolo, né? Tipo assim, tem um órgão lá, mas aí você precisa do... Gerar emprego apadrinhados, cabide, né? Não gerar emprego, apadrinhados. Apadrinhado, o cara talvez não é qualificado para estar lá, justamente. Né? Então assim, cara, eu fico muito, vamos dizer assim, triste, porque eu já precisei desse serviço. E os caras, eu já ouvi dos próprios funcionários falando, a gente não pode fazer nada. Como vocês não podem fazer nada? É o órgão fiscalizador. O órgão fiscalizador vira pra você e fala, não posso fazer nada. É melhor você procurar o Ministério Público. Eu falo, mas então o Ministério Público está funcionando, é melhor vocês parar de funcionar. Inclusive também iremos, eu como policial, iremos também atuar de forma bem incisiva na questão da punibilidade, né? Fazendo convênio com a polícia ambiental, para que a gente possa realmente combater o crime pela origem. Antes de começar a poluir, a pessoa os grandes empresários eles vão ter que pensar bem que não é só oferir lucro, tem que ter responsabilidade sim, porque o nosso meio ambiente é vida e a gente tem que conservá-lo, tem que protegê-lo. E nós cidadãos temos o dever de fiscalizar também. Então, vamos cobrar da postura dos nossos governantes também. É isso aí. Bom, eu espero que isso aconteça mesmo, cara, porque a gente tá precisando de um pulso firme na questão do meio ambiente. Você como protetor, né, como defensor dos animais, que faz parte da nossa fauna, né? Então eu acho que isso é muito importante, sabe? E um candidato que vai chegar lá e lutar para efetivar isso, a gente tem que ter, sabe? Então fica uma reflexão boa. Eu já trouxe essa reflexão para outras pessoas e para você eu falei, cara, é o ético protetor dos animais, tem que falar, né? Bom, agora nós temos a pergunta aqui, Wellington, do Instagram do Siriano Valério. É o Valério, né? Que é um conhecido nosso aí, um amigo nosso. Boa noite, me chamo Valério. A minha pergunta é: qual é o objetivo do senhor em relação ao transporte coletivo e o saneamento básico? Explique sobre sua atuação na proteção dos animais e qual sua proposta para os cães abandonados. Sobre esses dois temas, assim, o que você acha sobre a questão do transporte coletivo? O saneamento básico, ele fala a questão que tem lugar de Goiânia que ainda não tem saneamento básico. Sim. E aí,
Como é que a gente vai... Um abraço, Siriano, né? Obrigado pela pergunta, pela participação. Então, o transporte público é uma lástima, né? Aqui na nossa cidade, né? Eu vejo o seguinte... Primeiramente, a gente precisa ter concorrência do nosso transporte público. Sim. Hoje detém de um monopólio que acredito que, né, por interesses escusos, que a gente não sabe o porquê, mas o porquê de não, né, concorrer, deixar de livre concorrência para que tenha preços acessíveis, né, para que a empresa que realmente tenha vontade de entrar no mercado de trabalho, ela ter preços acessíveis para o trabalhador deslocar até a sua residência, até mesmo gerar quantidade de poluentes menor. Por quê? Porque se você tem um transporte de qualidade, você às vezes vai deixar o seu veículo e vai no transporte público. Então, realmente, primeiramente, a mudança ela começa na origem, na raiz. Eu vejo com bons olhos a questão da livre concorrência das empresas, né? Para a gente ter uma quantidade maior de veículos que venham a fazer esse tipo de trabalho. E outra coisa, a gente precisa também, inclusive será projeto de lei, né? Estando na Câmara, para que a acessibilidade ao transporte coletivo, as pessoas que estejam sentadas, a gente coloca uma capacidade máxima, os que vão em pé, até no máximo 20 a 30%. Se cabe 50, a gente coloca até no máximo 15 em pé, que eu acho assim desnecessário. Eu acho que cada ônibus tinha que ir todo mundo sentado, com cinto de segurança, ter ar-condicionado, ser higienizado constantemente, de um terminal a outro, ele tem que ser higienizado. Porque a população já paga caro, já custeia um alto preço que ele não é recompensado esse alto preço. Então assim, eles transportam as pessoas como se estivesse transportando estrume, né? Desculpa a expressão, mas eu vejo que precisamos urgentemente também nos posicionar quanto a isso, para que nós, população, tenhamos força, né? Justamente para combater qualquer forma de descaso conosco, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é a livre concorrência, né, do transporte público. E depois essa questão aí de qualidade dos ônibus, né? De conforto. E para você deslocar da sua residência com maior segurança até o ponto do seu trabalho ou onde você for. Até porque a questão da pós-pandemia, ou a pandemia que a gente ainda tá vivendo, né? Então se você não tiver agora, a gente não tiver um projeto para o transporte para o futuro, o que vai ocorrer? A gente vai continuar com o vírus circulando, sem vacina, e o pessoal dentro do ônibus, cara, um em cima do outro. Então não vai adiantar máscara, não vai adiantar nada. Inclusive eu defendo o metrô na nossa cidade. Eu vejo que nós precisamos evoluir. Então precisamos trabalhar, né? Precisamos levar isso aos nossos executivos para que eles somem forças e coloquem o nosso transporte no metrô, além de poluir menos, além de ter um gasto menor, sair mais barato, a gente vai ter uma comodidade e um transporte mais rápido, né? Então a gente precisa investir em tecnologia, né? É uma coisa que eu defendo, e transporte de alta tecnologia também. Então, seja ele metrô, seja ele um transporte que realmente vem atender a necessidade da população. Então, é algo que realmente precisa ser analisado, a população precisa ser respeitada. E pode ter certeza, os nossos projetos de lei serão técnicos, projetos coerentes, projetos que vão ter a participação da população diretamente, porque eu não sou técnico em várias áreas, eu sou técnico na área de segurança. Agora na área de saúde, educação e as demais de esporte, eu vou chamar quem é capacitado para ajudar nessa questão, porque precisamos da participação da população. O meu mandato será um mandato participativo. Na área da saúde, vou chamar o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o assistente social. Esse grupo que entende bem da área da saúde. Os professores, vou chamar o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, o pessoal do administrativo, os professores, os pais de alunos, para a gente fazer projetos técnicos na área da educação, porque eles sabem bem o que a educação passa e o que ela precisa. Então não adianta eu, que sou da área da segurança pública, chegar lá e fazer um projeto de lei sem ao menos conhecer a realidade dos professores. Então todos os meus projetos serão técnicos coerentes. E outra coisa, todos os meus projetos eu levarei o problema, o prefeito e a solução.
Não vou levar só o problema pro prefeito resolver, não. Falar, prefeito, ó, tá aqui o problema e a solução. Vamos resolver. Tá aqui. Pronto. Então a gente precisa de pessoas qualificadas na Câmara. Precisamos de pessoas na nossa política que venham realmente a trabalhar para a população. E sobre a questão do saneamento, hoje vivemos no século XXI, quer dizer, estamos no século XXI e vivemos no século XX. Estamos atrasados, pessoas ainda sem uma água de qualidade, né? Pessoas com fossa séptico, fossa, né? Que estão em alguns setores, asfalto mínimo, não tem asfalto ainda. Então a gente precisa ver a necessidade, ver a estrutura, né? Com o engenheiro de obras, o engenheiro da Secretaria de Obras, para ver o mais rápido possível para que a gente possa levar as necessidades básicas, que são mínimas. Eu acho que até mesmo a Constituição fala, o princípio da dignidade. Então, assim, o mínimo a população não tem. E eu não entendo o porquê que nós ainda aceitamos isso. Eu acho que o poder detém de nós. E ainda a gente aceita o nosso semelhante sofrer, né? Então, eu acho que as nossas crianças aí passando fome, não tem uma água de qualidade, não tem uma canalização, nem água tem. Então, a gente precisa trabalhar, né, projetos também eficientes. Esse tipo de projetos serão feitos através de pastas com pessoas técnicas, para que a gente possa levar o mais rápido possível, né, ao prefeito, porque é de competência do prefeito isso. E só que a gente vai fazer através de lei, né, para que ele cumpra através da lei. Porque se for de vontade própria, né, é complicado, né, até o interesse próprio, mas quando a gente legisla e coloca aquilo regulamentando como lei, ele é obrigado a fazer. Sim. E vamos cobrar. Todos os nossos projetos de lei aprovado na Câmara e sancionado, pode ter certeza, eu irei cobrar. Irei ser um fiscal da população. E muitas dessas obras de saneamento, né, já está prevista, já tem plano, né, porque, por exemplo, surge um bairro novo, já tem plano lá de ter saneamento, né? Então já tem plano para ter escola, já tem plano para ter um monte de coisa, mas aí na hora de efetivar, some o dinheiro, some o projeto. Sim, inclusive, eu se eu não me engano, a cada imóvel aprovado, o plano diretor para construção, através desse projeto já vem, que é canalização, é saneamento básico, né? Tá tudo esgoto, escola, toda a estrutura já é feita através desse projeto de vendas de casa. Só que, lamentavelmente, eu não entendo o porquê, né, que o pessoal só pensa em oferir lucro, né? Na hora de fazer e vender é uma beleza, mas depois na hora de cumprir o dever, mas some. Então, a gente precisa ter uma Câmara fiscalizando, uma Câmara atuante. É uma Câmara que não brigue com o Executivo, não é isso. A gente precisa de ter uma Câmara municipal que venha fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar o Executivo, né, de maneira correta. E eu acho que o mínimo, quem vai ganhar com isso é a nossa população, né? Então é o cidadão que contribui com cargas tributárias altíssimas, né? Então eu vejo que, inclusive, projetos, né, que são feitos, enviados ao governo federal, o governo federal em contrapartida despende verbas, né, públicas, justamente para a gente fazer os melhores projetos, né? Eu particularmente pode ter certeza que os meus projetos, quero fazer projetos bem consistentes para que a gente possa conseguir, quem sabe, verbas federais para a gente trabalhar, né, dentro dos nossos projetos, que é tão importante para esses grupos tão vulneráveis. Muito bom, é isso aí, cara. Eu acho que nós precisamos agora de uma atuação firme, né? Porque, por exemplo, você já está lá no plano, no projeto, no plano diretor, né? Foi aprovado que vai surgir um novo setor em tal lugar. O caso do Buena Vista, né? Buena Vista, eu conheço lá o Buena Vista e também pessoas que eu conheço moram lá e falam até hoje. Tá lá, eu acho que já tem uns 5, 6 anos que era para ter surgido escola, era para ter asfalto em todas as ruas, a infraestrutura mínima, né? E não chegou. A segurança muito precária, entendeu? Não tem um plano de levar o policiamento adequado para a região. Então, assim, você vê que os bairros estão surgindo, Goiânia está crescendo. O pessoal, Goiânia vai crescer. Beleza, mas ele está crescendo com qualidade? Esses bairros estão sofrendo, né, cara? E aí o pessoal fica querendo sair dali a todo custo. É onde eu sempre falo, o porquê que autoriza um crescimento da cidade sem ter infraestrutura mínima, né? O porquê? Qual que é o benefício que a pessoa, ou, né, até mesmo quem era para ser fiscal,
né, o nosso legislativo municipal, o que ele está ganhando, né, em liberar de forma desordenada o crescimento. Sem qualidade, né? Sem qualidade, porque os nossos cais hoje não tem uma qualidade. Imagina ficar criando mais cais. Os que já tem não tem qualidade, imagina se coloca mais. Então eu vejo que precisamos urgentemente de uma reestruturação do nosso município em todas as áreas. Precisamos pegar os hospitais, os CAIs, né, que no caso ainda não tem, inclusive a gente tem que prestar bastante atenção no nosso executivo, né, que estão concorrendo aí ao executivo, os planos de governo, né, até mesmo para atender às necessidades da população. Que é o mínimo, eu sempre falo, o mínimo que a população tinha que ter dignidade de chegar e falar assim, não, aqui no meu município é de qualidade, que é educação, saúde e transporte. É o mínimo. Então, assim, hoje uma educação de qualidade você gera menos segurança pública. Hoje uma saúde de qualidade, se você combater no preventivo, o curativo fica mais em conta. Então, se às vezes você está sentindo uma dor, você combater nesse sentir dor, é muito mais fácil prevenir do que combater na forma curativa, que às vezes é uma cirurgia que fica muito mais caro. Então a gente precisa economizar a máquina pública e investir no que é de necessidade da população. E justamente os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais estão ali para fiscalizar o executivo, tanto municipal, estadual e federal. Então a gente precisa de acabar com essas amizades entre legislativo e executivo, não que venha para brigar, mas a gente precisa fiscalizar, acabar com essas jogadinhas, eu tenho cargo, essas políticas, né? A gente precisa trabalhar em prol da população e não do benefício próprio. Então, essa questão de saneamento, são vários setores aqui. Tem o JK também, que é considerado uma invasão, aqui na região noroeste de Goiânia também, que eu visitei lá, é uma situação caótica, esgoto correndo ao céu aberto, né, as fossas, triste, né? Não tem, parece que não é regulamentada a questão de energia elétrica, parece que é clandestino, se não me engano. Então a gente precisa levar a essa população que realmente ali estão precisando do direito à moradia, que é um direito constitucional, mas por mais que essa pessoa contribua com suas cargas de impostos, ela tem que ter o direito à qualidade de vida, né, que atenda às suas necessidades. Então, quanto a essa situação, pode ter certeza, eu, Wellington Cardoso, irei fiscalizar. Eu serei uma pedra no sapato. Eu não defendo o que é errado, eu defendo o que é certo. Sou partidarista, não tem negócio de partido comigo, eu defendo o que é certo. E vou cobrar sempre postura do nosso executivo, seja quem for. Pode ter certeza, serei um fiscal da nossa legislação e irei trabalhar de forma atuante. 24 horas por dia e estamos firmes. Com certeza. A pergunta também do Valério mandou uma outra pergunta. Ele quer saber, né? Ele pediu, explique sobre sua atuação na proteção dos animais. Aí eu acho que vai ser legal você explicar, que todo mundo fica curioso, né? E sua proposta para os cães abandonados. Porque aí ele contextualiza aqui no áudio, né? Depois eu vou deixar pra galera ouvir que o que ele quer falar assim, porque o Goiânia tinha uma certa atuação com os cães, né? A carrocinha, tinha aquele projeto da carrocinha, né? E depois que saiu a carrocinha, ele fala que ele mesmo expõe aqui que não tem nenhum projeto para lidar com esses cães abandonados, né, do poder municipal. Aí qual seria a sua proposta para ser hoje, graças a Deus, acabou com a carrocinha, né? Porque a carrocinha só tinha uma finalidade, pegar os nossos animaizinhos e levar para lá e fazer praticamente uma eutanásia de forma cruel. Então, graças a Deus, veio legislação na área de proteção, né, dos nossos animais, que hoje é proibido. A eutanásia ela só é permitida através de o médico veterinário confirmar que aquele animal ele realmente não venha, esteja sofrendo, né? Sim. É aquela maneira mais assim, no último caso. E isso de maneira não cruel, né? Hoje existe a eutanásia de forma que através de uma aplicação de uma medicação endovenosa, né? Que eu acho que é endovenosa de injeção. Sim. E sem dor, sem sofrimento, né? Eu acho que
Graças a Deus, né, essa legislação veio, né, em benefício. E o que acontece? A gente precisa combater o problema na origem. Qual que é o problema? O problema é a reprodução desordenada dos nossos animais nas ruas. Hoje, uma cadela, dependendo da quantidade de vida dela, ela pode reproduzir no mínimo 50 filhotes durante a sua vida, no mínimo. O que a gente precisa fazer? Combater na raiz, na origem. Castrar os nossos animais, né? A gente precisa urgentemente de castrar. E um dos meus projetos é esse, castrar todos os animais das ruas. Inclusive de famílias carentes, né? Pra gente poder fazer um projeto e depois que você castrar, fazer a chipagem. A gente ter o controle desses animais. Através de coleira? Não, existe um chip, né? Existe um chipzinho que verdade, você... acho que coloca bem aqui, isso, coloca no pescoço aqui. E a partir desse momento que você coloca o chip, é praticamente um registro daquele animalzinho. Uhum. Aí você pega, se ele não tiver tutor, a gente, né, tem um projeto também de criar o espaço público municipal, que seria um abrigo, né? Para que a gente possa pegar esses animais nas ruas, castrar, passar pelo hospital público veterinário, né, que está em fase de obras, que estamos fiscalizando também, né? Uhum. Estamos fiscalizando para que seja um Você hospital. pode falar um pouquinho sobre porque é curiosidade. Sim, nós vamos falar. Inclusive, estamos fiscalizando esse hospital para o veterinário. Então, a partir desse momento que a gente cria aí, através de uma legislação para que o executivo faça um centro de castração, para que a gente combata a reprodução dos animais, você passa por essa triagem, castração, depois para o hospital público veterinário para fazer um exame, um hemograma, fazer um check-up, se o animalzinho está tudo bem, sem doença, depois ele ir para o abrigo público municipal já chipado. A partir do momento que ele está no abrigo público municipal, ele vem os projetos para adoção responsável, né? A gente precisa criar um projeto para que até as empresas também façam essa adoção. Por quê? Porque hoje uma empresa que ela tem toda uma estrutura fechada, ela pode colocar alguns animais ali para ter aquele lazer com os funcionários, para que as pessoas tenham contato com os animais, para saber a lealdade que os nossos animais têm com a gente. Então eu defendo que os nossos animais eles não fiquem encarcerados, né? Porque não adianta nada tirar na rua e levar para o abrigo público e ficar lá o resto da vida. Não, a gente tem que fazer um projeto bacana, um projeto que inclusive eu também já tenho ciência do que eu vou fazer e estou trabalhando muito, né, para que esses animais não fiquem somente lá, para que eles venham a ganhar uma adoção responsável, para que eles tenham todo o cuidado, né, e realmente eles precisem de uma família, de um carinho, de um amor, porque só quem convive mesmo com os animais sabe a lealdade que eles têm com a gente. Demais. Então, e o Hospital Público Veterinário, ele está em fase de obras, né? Acredito que ou no final do ano ele deve ser entregue, né? Então assim, ele está em fase de obras, né? Precisa de equipamentos, né? Precisa de estrutura. Ele está estrutura física. Agora material de qualidade e material humano, né? É o que vai precisar posteriormente. Porque não adianta nada você fazer uma obra, chega lá não tem médico veterinário, não tem estrutura para os outros hospitais que a gente tem, né? Justamente, não tem estrutura para internar. Então eu fico um pouco preocupado por quê? Porque os nossos hospitais públicos humanos já tem uma deficiência enorme. Então o que eu defendo? Defendo que a gente crie projetos que tenham realmente toda a consistência, projetos eficientes, projetos técnicos, para que a gente lance e leve até o governo federal para a gente conquistar verbas para que o hospital público veterinário funcione com a maior qualidade possível, uma maior eficiência, né, para que tenha todo o atendimento para os nossos animais de rua e para as famílias que que carecem, né, de dinheiro para custear, às vezes, uma consulta, um tratamento do seu animalzinho. Então, iremos fiscalizar, iremos cobrar todo o dinheiro público, independente de qualquer área, para onde ele está indo, ele irá ser fiscalizado sim. Então, acredito que esse hospital público veterinário ele vai atender uma necessidade enorme, né, de várias famílias, e quem ganha com isso são os nossos animais que tanto merecem. Muito bom. Eu acho que é um tema importantíssimo. Para quem não está muito ligado no assunto, os cachorros, né, os cães e gatos, eles precisam de um apoio. Nós já falamos isso aqui no canal, eu e o Thales conversando. A gente falou muito sobre isso. Os cães e os gatos são um problema, cara, porque eles estão nas ruas, eles vão precisar de um abrigo.
E muitas vezes eles vão sofrer porque morrem atropelados. É a maldade humana, né? A maldade humana. E assim, outra coisa, até falando um pouquinho além, que a gente não tocou no assunto próprio zoológico em Goiânia. Eu particularmente não sei como ainda a gente tem um zoológico, né, que... Sem estrutura, cara. Não tem estrutura, assim, eu sou contra o zoológico. Eu, sinceramente, irei trabalhar para que o zoológico acabe em Goiânia, de verdade. Eu acho que os nossos animais, eles têm que viver em seu habitat natural. Então, assim, nós humanos que estamos ocupando o espaço... Ou numa briga adequada, né? Assim, eu particularmente sou contra. Eu sou contra mesmo o zoológico. Eu acho que... Eu não sei qual a qualidade de defender uma visita com os bichos, com os animaizinhos encarcerados, enjaulados, né? Sem pelo menos a mínima estrutura, sem a mínima estrutura. Eu particularmente não defendo que os animais sejam produtos de venda, de bilheteria, de ingresso, é mais ou menos o circo, com animais que sofrem circo. Eu sou totalmente contrário. Então, eu vejo que a gente está no século XXI, a gente precisa viver o século XXI, né? A gente precisa evoluir. E outra coisa também que eu sou totalmente contra é a tração animal nas ruas, ainda mais o trabalho dos animais nas ruas. Sou totalmente contrário e vou criar projeto de lei para que seja proibida a tração animal nas ruas, para que os nossos equinos não venham ser vítimas, né, de maus tratos, né, e trabalho escravo. A gente precisa levar para esse pessoal que trabalha com os animais projetos para que eles possam comprar um veículo, uma moto, que seja, justamente para substituir, porque o animal ele não é para carga, o animal ele foi feito, né, para viver na natureza, no seu habitat natural, para andar na fazenda, não no meio da cidade, no meio da população, até mesmo evitando acidentes. Exatamente. Constantemente, atropelamento de cavalos aí na cidade. Então, as motos já concorrem com os carros, imagina os animais, que coitado, né? Não tem né, nenhuma defesa nenhuma, e a maldade humana imperando sobre os nossos animais. Então, assim, eu particularmente defendo, sim, vou fazer isso. E, através disso, a gente precisa levar a solução. Não só o problema, tirar o problema, a gente precisa levar a solução. Para que, às vezes, essas pessoas que trabalham tenham um desconto, né, um benefício fiscal em comprar uma moto, um carro pequeno, que seja. Então, tudo isso a gente precisa ser levado em consideração, porque não adianta você chegar e tirar e deixar o cara desempregado. Não, a gente precisa, sim, acabar com esse tipo de maus tratos e também levar a solução para o cara que está ali fazendo o seu ganha-pão, trabalhando honestamente, né, mas ele tem que ter a consciência que o trabalho através de escravizar o animal ou maltratá-lo, a gente não compactua com isso. Mas também a gente defende que eles sejam amparados nessas famílias que realmente precisam desse trabalho. Então pode ter certeza que todos os meus projetos, como mesmo eu mencionei, serão técnicos. Eu levarei o problema e a solução. Não vou ficar somente fazer por fazer. Pode ter certeza que eu serei um legislador de forma coerente, um legislador que realmente venha para fazer a diferença. Não serei mais um, serei diferente. Muito bom. Bom, então nós já estamos chegando aqui no final, né? Eu quero agradecer a presença do Wellington aí. Eu acho que você explanou bem suas ideias, né? Seu ponto de vista da cidade, né? E a sua atuação como policial, né? O que você pretende saindo da esfera da segurança e caminhando agora para legislar por todos, né, cara? Então é uma missão complicada. E deixa suas considerações finais aí pra galera. Agradeço a todos que assistiram, né, essa grande entrevista com o Marcos Matheus. E dizer a todos que, independente, né, do cenário político, a gente precisa mudar, né? E o poder detém de nós, população. Eu acho que, né, como diz a Constituição, o poder emana do povo. E chegou o momento de pensarmos e refletirmos, né? Acabar com reeleição. A reeleição, ela simplesmente só vem para sucatear mais a nossa estrutura pública, né? Os hospitais hoje não têm qualidade, a nossa educação é sem qualidade, não temos um transporte com a mínima... o mínimo de dignidade de andar, né, de forma que realmente precisamos, custamos caro, combustível caro. Então, isso tudo é fruto de nossas situações na hora de votar. Então, se a gente não votar corretamente, vamos pegar, pessoal, pessoas que tenham projetos, pessoas que realmente não venham de uma estrutura política anterior,
né? Porque é tão complicado, a tal da reeleição é justamente só para sucatear mais a máquina pública. Então eu venho, né, pedir de forma humilde, respeitosa a todos aí, que na hora de votar, que venham mais pensamentos positivos, né, para a gente analisar bem aquele candidato em quem você irá votar, ver se ele é ficha suja, né, ver se ele tem na hora da justiça criminal, estadual, federal, civil, tanto criminal, estadual e federal, direitos políticos, né, e a gente precisa analisar bem quem é a pessoa, quem é a família, o que ela faz. Eu, graças a Deus, esses 10 anos na segurança pública, eu só tenho elogios. E posso dizer que estarei defendendo sempre a nossa população, os nossos animais, o nosso meio ambiente. E outra coisa, não tem rabo preso com ninguém. Não dê favor para ninguém, dê para a população que me elegeu e pode ter certeza, eu quero que me cobrem diretamente, todos os dias. Meu telefone irá ficar exposto para que todos me cobrem constantemente. E todos ali, todos que estiverem trabalhando comigo também serão servidores públicos que estarão servindo ao público. Independente de dia ou hora, vocês merecem ser respeitados. Nós, né, como cidadão, eu também, né, como cidadão, eu mereço ter respeito, né, através do que a gente custeia com os nossos impostos. E agradecer imensamente ao Marcos Matheus, né, por essa brilhante entrevista, uma pessoa capacitada, que me orgulho, né, em fazer parte dessa bela amizade. E dizer que fico muito grato pela participação e estamos à disposição qualquer hora do dia, qualquer momento. Nós que agradecemos aqui. Só falar uma coisa, todos os candidatos que estão vindo aqui, eles nunca foram eleitos, hein? São candidatos... Importantíssimo. Que se você falou, primeira né? vez. É a primeira vez, então assim, Importante. Vocês estão vendo aqui uma iniciativa nova do canal e é só candidato novo, cara, que tá com ideias novas, trazendo perspectivas novas para a cidade. Então fica ligado aí. E pensa bem antes de votar, né não? Com certeza, com certeza. Valeu, então. Tamo junto. Tamo com junto. Deus, tudo de bom. Até mais, tchau, tchau.